Agora no Espaço Mulher, entrevista. Ouvintes da Melodia Conquista, hoje é um dia especial, pois é o dia que fez o Senhor. Então nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje também para mim é um dia bastante especial, pois hoje é aniversário da minha mãe, Maria Senhora. Quero enviar um grande abraço, um beijo para a senhora mamãe, 84 anos de vida, quase não saía. 84 anos de vida, e eu posso dizer que durante toda a jornada da minha mãe, eu pude ver que a boa mão do Senhor sempre esteve presente. E é uma alegria muito grande. E hoje também celebra, neste mês de outubro, o Outubro Rosa, um mês de conscientização, uma campanha que é feita com as mulheres, e hoje nós trouxemos aqui a doutora Vasti Brito para falar deste tema. Ela vai se apresentar, dar o bom dia. Então você que já estava na rádio, pode migrar aí para o Facebook da Melodia Conquista, porque estamos ao vivo. Mande sua pergunta, seu comentário, o seu abraço, tire suas dúvidas. Doutora Vasti, seja bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade para se apresentar. Bom dia a todos. Eu inicialmente quero agradecer a Nilde pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e falarmos de um tema tão importante que nos atinge, né? De uma forma direta ou indiretamente. Que o câncer de mama, nós passamos por isso, alguém da nossa família passou, um amigo, alguém da igreja passou. Então, no meu caso, como ginecologista, a gente convive com pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente sabe o quanto que isso é importante e como nos atinge, direto ou indiretamente. Eu sou a doutora Vasti, né, Santos Lima Brito, sou ginecologista obstetra. Eu tenho meu consultório no Centro Médico Otávio Santos. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade e ao mesmo tempo já parabenizar sua mãe por mais um ano de vida. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo ela dia após dia. Amém, obrigada. E é um tema tão importante, doutora Vasti, porque existem muitos mitos e tabus em torno desse tema, e existem também muita negligência por não ter conhecimento e não ter, assim, um esclarecimento do que realmente é o câncer de mama. Então, nós gostaríamos de hoje tirar um pouco, quebrar esses tabus, alguns conceitos errados. E que bom que hoje a gente tem acesso muito fácil, né, muito conhecimento, uma gama assim, de médicos profissionais adequados. Hoje o SUS também já responde de uma maneira bastante positiva, não é? Sim. Hoje a gente tem essa informação, mas a gente não vê muito a prática dessa informação. Então, assim, para você ter um rastreamento seguro, você teria que ter pelo menos 70% da população, né? Pelo menos acima de 40 anos, em que fizesse a mamografia e você ter um rastreio seguro, de forma a você prevenir que essa lesão venha tomar uma dimensão de um câncer em que você tem um tratamento paliativo e não tem a cura. Sim. Então, que a cura mesmo, ele tem a cura, mas a cura ele se baseia em você descobrir a lesão em forma inicial. E a mamografia é que ela vem nos proporcionar isso. A você ter um diagnóstico precoce dessa lesão inicial e assim você ter um tratamento mais tranquilo e que lhe dá também uma chance alta de cura, né?
Então, o que a gente vê é que na prática, tanto pelo SUS quanto até mesmo no particular, a gente não vê essa realidade de você atingir essa gama grande de mulheres em fazer esse rastreamento. Então, a gente ainda tem um alto índice de diagnóstico de cânceres, né, numa situação um pouco mais avançada. Então, é o segundo câncer que atinge, né, as mulheres e também é o que tem o maior índice de mortalidade. Então, assim, o programa e o Outubro Rosa, ele veio justamente para isso, para chamar a atenção para a sociedade como um todo, não é só as mulheres, mas a sociedade em geral, tanto o governo municipal, estadual, federal, né, as clínicas, as empresas, a população em si, os homens, as mulheres, dessa importância mesmo que tem de você estar fazendo o rastreamento ali. Nós já temos aqui recados. Ó, Lio Oliveira, bom dia, amadas, bom dia. Dai Amaral, parabéns, Nilde, para sua mamãe. Um forte abraço para vocês. Muito obrigada, Dai. Dai está sempre aí ligadinha. Um beijo para sua mãe Cleide, para Dani também. E é muito bom ter aí a parceria de vocês escutando e participando do nosso programa. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Então, doutora Vasti, a senhora já respondeu a primeira pergunta. O câncer de mama tem cura? Tem cura. Quando você descobre ele na fase inicial, né? Então, ele tem todo um parâmetro. Então, se é um tumor pequeno e que você não tem comprometimento axilar, né? Então, assim, ele tem cura e é um tratamento mais simples, vamos dizer. E às vezes, quando você pensa no câncer de mama, primeiro parece que você já recebeu o diagnóstico de morte, né? E não é assim. E também você já pensa em cirurgias radicais, né? E hoje, com toda a tecnologia, né? E todo o acompanhamento, às vezes você faz só a quadradectomia, às vezes você só faz a retirada daquele nódulo, tem umas margens seguras, livres. Então, assim, primeiro, não é uma sentença de morte. Sim, sim. Tá? E segundo, tem todo um controle daquela doença ali. E quando você descobre ela de uma lesão inicial, que ela está focal, ali não tem comprometimento axilar, ele é pequenininho e tal, então, às vezes, só na quadradectomia você resolve o problema. Então, mulheres, não vamos ter medo de fazer o exame e nem de enfrentar todo o tratamento ali. Por falar em exames, como fazer a prevenção e quais são os exames que detectam o câncer de mama? Então, a base está aí justamente nisso, né? Na prevenção, as medidas preventivas. O que nós podemos fazer, modificar, para a gente diminuir esses riscos do câncer de mama? Então, assim, está bem estabelecido em termos de fatores de risco. Você tem a obesidade, você tem o sedentarismo, você tem uma alimentação rica em gorduras, alimentos ultraprocessados, açúcares, né? A falta da atividade física, aquele sedentarismo, o sono irregular, o estresse alto. E aí você tem mais liberação de radicais livres. Então, você acaba agredindo o seu corpo. Tem o fator genético? Tem, mas ele não é o preponderante. Então, se falava muito, né, dessa questão da fator genético, da história familiar. Sim, é fator de risco, né? Se você tem alguém de primeiro grau da sua família com câncer de mama, ou câncer de ovário também, ele é um fator de risco. Ou se você tem a genética própria, né, que a gente chama de genes BRCA1 e o 2. Sim. Então, se eles forem ativados, você pode desenvolver. Mas se observa hoje que os fatores chamados epigenéticos, ele age muito mais em desencadear o câncer de mama do que os próprios fatores genéticos. E até o mesmo genético, você precisa de um genético, um outro fator externo para ativar. Ou seja, é como a televisão que está em stand-by, está lá, você sabe, está ligada, mas você tem que estar no controle para ela funcionar. Então, é a mesma coisa. As células, elas estão em harmonia e você, naquela agressão contínua e persistente do seu corpo, você pode acabar ativando
E a célula que antes dividia certinha, ela passa a se dividir de uma forma desorganizada, descontrolada, ela cresce e não tem mais aquele controle, e aí você tem uma célula alterada. E é onde você tem um câncer instalado. Então, o segredo está aí. É na mudança de estilo de vida. Sim. Entendeu? Essa é a qualidade de vida, e que a gente, ao longo dos anos, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a informação, a gente está num estado muito acelerado. Exatamente. Então, estamos vendo de uma forma acelerada. E o nosso Deus nos criou de uma forma a viver numa harmonia. Sim. O corpo, ele tem uma homeostase, que é o equilíbrio, né? Então, ele tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, quando você não mantém esse equilíbrio e não respeita essas leis do seu corpo, você acaba agredindo. Sim. Então, a gente precisa de um sono reparador. Então, a gente tem que ter uma hora de dormir cedo, porque é aquele período que você está dormindo, que você está descansando, todo o seu corpo está sendo reparado, né? Então, você sabe que a melatonina é um hormônio, um dos mais, assim, anti-inflamatórios do nosso corpo. Mas você precisa dormir para que ele possa agir. Então, as pessoas hoje estão dormindo muito tarde, né? Não estão acordando poucas horas de sono, um sono irregular. Então, isso acaba influenciando. Então, um dos segredos aí está justamente nisso. Em você ter uma alimentação, né, nutritiva, né, em evitar esses alimentos que acabam agredindo o seu corpo. E não está só relacionado ao câncer de mama. Todo esse comportamento... Todos, né? Hoje, eles são 5 fatores para todas as doenças. Sim. Então, câncer de cólon, de reto, a questão da ansiedade, né? Da desbiose intestinal, sabe? Hoje a importância do nosso intestino, da microbiota, da flora. Sim. Toda ali trabalhando em conjunto, é chamado hoje o segundo cérebro, sim. né? Sim. Então, tudo isso é que vai estar favorecendo essa saúde, a sua saúde, o seu bem-estar. E quando tudo isso está desorganizado, eles em conjunto acabam favorecendo aí a possibilidade dos cânceres, né? E a gente tem outros fatores, no câncer de mama você tem o tabagismo, o alcoolismo, né? O uso de um anticoncepcional, tem a questão da não amamentação, ou por não ter filho, ou teve, mas não teve por alguma condição, a outra não pôde amamentar. Então, a mama ela não completa aquele ciclo. Então, são outros fatores também que acabam influenciando e colocando em risco aí a possibilidade do câncer de mama. A senhora tocou em um ponto bastante importante, assim, da mudança de hábito. E a gente vê que Deus também falou que Deus, com toda sabedoria, nos criou perfeitos. E tanto que ele estipulou um dia para o descanso. Isso. Justamente para a gente não ficar naquela pressão rotineira e sempre assim pesando, né, o nosso corpo ou buscando atingir alvos inatingíveis. Então, mudança de hábito, de alimentação, de sono. Tem pessoas que às vezes querem dormir tarde, acordar tarde, são perigo. Então, dormir mais cedo para ter o sono reparador. Fazer tudo em harmonia, em equilíbrio. E o resultado é positivo e só nos beneficia. Só. Então, é melhor você ter um cuidado agora para você colher benefícios no futuro, né? Do que você querer abraçar tudo agora e no futuro você ter prejuízos. Porque vai lhe causar, né? Isso vai ter um custo, o preço é alto. E quais são os principais exames que detectam o câncer de mama, tanto para prevenção, justamente para prevenção, né? Para a gente já estar prevenindo. Quais exames a gente deve fazer? Para prevenção é a mamografia, né? Tudo se inicia a partir dela, porque aí você identifica lesões iniciais que não são palpáveis, que são as microcalcificações. Lógico que assim, às vezes a gente pega lá o ouvinte aqui está, né, acompanhando, muitas das mamografias vêm microcalcificações, mas são, a maioria das vezes, benignas. Então, não é para assustar com a palavrinha. O que vai chamar a atenção vai ser a classificação do BIRADS, né? E a característica dessas microcalcificações. Mas ela é um sinal inicial, né, que chama a atenção da possibilidade de uma lesão. Então, ele é o rastreador. Mas associado hoje, tanto é que já faz mais casado, né? A mamografia com a ultrassonografia mamária. Mas ela já vai dar lesões maiores. Sim. Entendeu? Mas ela é importante ali no conjunto do diagnóstico do câncer de mama. E, a depender das características, aí vem os outros exames. Vem a punção, vem a biópsia, né?
A depender se tiver algo que tiver indeterminado ali, na dúvida, tem a ressonância hoje em dia, a ressonância nuclear magnética, que também ela hoje se soma a todo esse protocolo aí de investigação do câncer de mama. Mas a mamografia é para quem tem acima de 40 anos. E hoje a gente vê que o câncer tem acometido mulheres abaixo dessa idade, né? Isso. A mamografia pela Sociedade de Mastologia, né, brasileira, ela coloca para você iniciar a mamografia a partir dos 40 anos e até os 75. E quem tem abaixo de 40, quais exames podem fazer? Isso. Aí, no caso do SUS, ele coloca como protocolo de 50 a 69, porque você observa que o pico do CA de mama, ela se dá basicamente nessa idade, após 50 anos. A mamografia, você pode fazer antes dos 40, naquelas pacientes que têm uma história, né, para essa aí do caso da família, uma história forte familiar. Então, aí você pode estar fazendo a mamografia. Qual a limitação que tem? É porque quando você é mais jovem, antes dos 40 anos, isso predomina mais, você tem a mama mais densa. Sim. Então, quando você tem a mama densa, que é uma mama glandular, não é aquela mama de gordura, que depois dos 40, essa mama ela vai mudando, né, por a diminuição do estrogênio mesmo, então a gente vai perdendo mais esse pele glandular e vindo mais adiposo. Então, antes dos 40 é mais densa por causa disso. A mamografia ela não consegue ter uma penetração para ter uma visão real. Sim. Não é que eu não possa fazer, porque ela não tem muita vantagem nesse sentido. Mas, de qualquer forma, em pacientes que têm uma história familiar forte, em que a mãe ou a irmã teve um câncer antes dos 40 anos, aí se tenta, pelo menos entre 35 e 40 anos, fazer a mamografia. Sim. Né? Senão, aí vai ser mais a ultrassonografia. Sim. Mas o que, vamos dizer assim, dificulta realmente o realizar a mamografia antes dos 40 é mais pela própria densidade mamária. Aí você pensar na possibilidade da ressonância. Sim. Né? E esse observar assim, que a gente tem visto mesmo pessoas, mulheres com idade mais jovens, com câncer de mama, 25 anos, 30 anos. Então, está relacionado também no estilo de vida, né? A gente vê que muitas mulheres, assim, iniciam já uma contracepção, um anticoncepcional com 15 anos, precoce. Então, quando você vê, já tem 15 anos de uso. Então, tem que pensar nisso também, se não está influenciando, né? Tem aqueles cânceres também que acontecem em mulheres mais jovens, que é um triplo negativo, que aí ele tem uma tendência a ser em mulheres mais jovens, um pouco mais agressivo também. Então, tem essas particularidades, né? E o estilo de vida que a gente vê que modificou como um todo, né? Sim. Então, você já vê do bebê, da criança. Então, assim, você vem ao longo dos anos acumulando isso, né? Então, você vê que já tem uma pandemia, assim, de obesidade, você vê que crianças também já estão ficando acima do peso. Justamente por essa alimentação que não é tão nutritiva, tão funcional, mas é mais calórica. Então, isso já está ali influenciando em toda essa questão também de mais cedo, né? Está observando tanto essa questão do câncer como doenças autoimunes também, que tem manifestado muito. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está, vamos dizer, agredindo de uma forma persistente, agredindo de uma forma persistente aí, né? Nós vamos para um apoio cultural e quando voltarmos, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. É o tempo de você mandar seu recadinho, tirar suas dúvidas com a doutora Vasti. O Espaço Mulher volta já. 10h27. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10
faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. Despacito, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Vinagre de álcool Figueira 500ml 1,29. Lava-roupa em pó Tixan sachê 1 kg 600 gramas 13,90. Sabão em barra glicerinado neutro IP 180 gramas 8,95. Ofertas válidas até 20 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Vai começar o Esquenta Black Novembro da Cortina Encia. De 9 a 15 de outubro, você vai comprar a linha Sonos e Reconflex com até 40% de desconto. Tem colchonetes a partir de R$ 89,90. Colchão a partir de R$ 598,99. Base box a partir de R$ 199,99. E não para por aí, tapetes com até 60% de desconto. Tapetes de porta a partir de R$ 7,90. Tapetes de sala a partir de R$ 116,00. E a entrega aqui na cidade é grátis. Eu tô falando da Cortina Encia. Vem aproveitar esse esquenta com a gente. Acompanhe tudo pelo nosso Instagram, @CortinaEnciaVDC, ou faça-nos uma visita. Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Venha para o Esquenta Black de novembro da Cortina Encia. Conferência de Mulheres. Mulheres Tementes, Sabedoria Presente. Dia 17 de outubro, às 19h30. Venha fazer parte deste grande momento com as mulheres de Deus. Palestrante, Doutora Vasti. Local, Avenida Salvador, 1900, Bairro Brasil, na Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Você está ouvindo Espaço Mulher. Já estamos de volta com o nosso programa Espaço Mulher, hoje, quinta-feira, falando sobre Outubro Rosa, com a doutora Vasti Brito. E olha, nós estamos, assim, muito felizes com a participação dos ouvintes, não é, doutora Vasti? Muitos comentários. E um beijo aí para Rosângela. Ela mandou uma pergunta. Bom dia, meu povo. Bom dia, Rosângela. Alguns da área de saúde dizem que a mamografia também pode ser um contribuinte para o câncer de mama. Verdade ou mito? É verdade, mas assim, a gente tem que ter bom senso e entender, né, essa questão. É que a mamografia, ela é uma radiação ionizante, assim como o raio-x também é uma radiação ionizante. Então, nos fatores de risco do câncer de mama, realmente a radiação ionizante entra como fator de risco. Mas a gente tem que ter cuidado, porque isso depende da quantidade, né, da intensidade dessa radiação, de quanto tempo você está exposto a essa radiação, com que frequência você está exposto a essa radiação. Então, teria que ser algo bem alto aí para realmente você acabar desenvolvendo, ativar, né, modificar essa célula e desenvolver o câncer de mama. Então, na verdade, a gente trabalha com risco e benefício. Tá? Então, o benefício do rastreio ali, vamos dizer que ele supera esse risco do próprio exame. Mesma coisa quando a gente fala da ressonância nuclear magnética, não podemos esquecer que é nuclear. É uma energia nuclear, só que não é mínima, não vamos considerar como, né, as bombas atômicas e tal, né, toda essa questão de armas aí. Mas se você vai fazer, não seja nem por a questão da mama, mas em outros exames que
ter a necessidade da ressonância é uma radiação nuclear. Então, na verdade, o que a gente pesa é o risco e o benefício. Sim. Se o benefício está superando, né, aquele risco ali, então a gente acaba solicitando os exames para um diagnóstico e um tratamento mais tranquilo, né, que possibilite uma cura. Mas sim, não é mito não, é verdade. Olha só. E, doutora, uma dúvida não, eu sei que sim, mas talvez o ouvinte não tenha nesse conhecimento. O câncer de mama atinge homens e mulheres? Homens Sim, também? Homens também, né? Homens também. É no menor proporção, porque o homem não tem tanta questão da concentração de estrogênio, como é um hormônio predominante na mulher, né? Mas 1% dos homens, sim, pode desenvolver câncer de mama. Aí os homens, né? As mulheres, as mães, filhas, têm que estar atentos, porque se ele perceber qualquer alteraçãozinha, nódulo, tal, não achar que é algo de mulher e não procurar o mastologista. No caso, o especialista também é o mastologista para o homem. Fazendo parte da prevenção, porque a gente vê muitas campanhas, Se Toque. O toque, como ensina a palpar ao redor, verificar, né? Se há alguma diferença de um seio para outro. Eles falam meio enrugado, casca de laranja e tal. Também a gente pode usar como prevenção. É sempre bom se dar uma olhada. Sim. Você está observando. Acho que quem mais conhece somos nós, Sim. né? Mesmos, assim. Às vezes até não examinar, para assim, doutora, eu tô com nódulo, que às vezes eu não consigo palpar. Ela não, vai você com o seu dedo, me mostra onde ele está. Porque às vezes é algo mais profundo e ela já se conhece mais, fica mais fácil ela direcionar e você encontrar aquela lesão ali. Mas os principais sintomas que eu observo geralmente é o nódulo, né? É um dos mais frequentes. Mas tem essa também da vermelhidão da pele, né? A pele enrugada como casca de laranja que você falou. E a saída do líquido, a secreção da areola, do mamilo, né? Então, você tem que estar atento a esses sintomas. Outra coisa também, nódulos no pescoço ou nas axilas, por causa dos linfonodos, que, né, às vezes podem estar comprometidos. É outra coisa que também chama a atenção. E o autoexame, ele é válido. Mas se observa que às vezes a pessoa percebe mais num banho. Então, assim, é importante sim, mas a gente não tem batido tanto nessa obrigação de todo mês, né, tá ali. Que às vezes a pessoa, ela consegue perceber mais na hora do banho, tá tomando banho, passa a mão no sabonete, eita, tem alguma coisa aqui diferente que não tava aí, né? Mas sim, tem que estar atento a qualquer alteração da mama, assim. E quando a gente está no período menstrual, assim, um pouco antes e um pouco depois, porque as mamas ficam mais densas. Isso. Então, é melhor passar esse período para depois fazer esse toque, não é? Depois, porque aí no período pré-menstrual você tem uma retenção mais de líquido, a mama fica mais congesta, então fica mais difícil você identificar, fica mais dolorosa, fica mais difícil identificar. Então, realmente o ideal, pelo menos uma semana depois, né, que a menstruação foi embora, aqueles dias ali que ela já está indo embora, você fazer o autoexame. Uma outra coisa também é o autoexame não dobrar a mama. Sim. Porque às vezes a pessoa ela dobra, né? E aí você está juntando uma glândula na outra e vai ter uma sensação de nódulo. É realmente apalpando mesmo. Você dedilha de fora para dentro, né? Em toda a circunferência da mama, ou você espalma a sua mão. E aí você percebe se tem realmente um nódulozinho, um caroço ali. Certo. Mas o ideal é só mesmo depois da menstruação, depois que ela vai embora. E no início, o câncer de mama, a mama dói? A dor é um dos sintomas? Não é o principal. Geralmente a dor ela se dá já no estágio mais avançado do nódulo, né? Da lesão, do câncer. Mas também, mulheres, calma. Não se desespere. Porque tem aquelas dores, aquelas massalgias do período menstrual, tá certo? E às vezes tem dores por cisto. Sim. Às vezes o cisto, como quando ele é volumoso, ele por estar pressionando o parênquima mamário, você pode ter umas dores tipo furada. É como se estivesse dando uma agulhada. Sim. Né? Eu falo que eu já passei por isso. Então, assim, não desesperar, eu tô com câncer e entrar naquele desespero, não. Às vezes pode ser só por uma alteração funcional benigna da mama, quer dizer, você só tem a dor e não tem nem cisto nem nódulo, é só aquela mastalgia ali por uma alteração funcional. Ou a presença de cisto, que às vezes pelo tamanho dele está comprimido ali o parênquima e você sente a dor. Então, não é para desespero, é para ação, né? Sim, claro. É só para zelo, cuidado e não para desespero.
Então, aproveitando que a doutora falou sobre cisto, eu gostaria de falar mitos e verdades. Um cisto pode desenvolver para um câncer de mama? Pode, depende do cisto. Se você tem um cisto líquido simples, que a gente chama, ele não desenvolve câncer. Se você ter o câncer, não foi ele que transformou em câncer, foi uma outra lesão que surgiu. Se você tem um cisto complexo, um conteúdo espesso, aí a gente tem que ficar atento, entendeu? Então, vai depender da característica. Não quer dizer que o complexo ou o espesso, ele necessariamente vai transformar ou ele seja um câncer. Sim. Mas como ele tem essas outras características, ele não é tão simples, redondinho, só de líquido, aí tem que buscar, né, acompanhar, estar mais atento àquela lesão ali. Mas o cisto simples, tranquilo, não, ele não transforma em câncer. Certo. Usar sutiã com aro ou sutiãs menores que comprimem as mamas pode desenvolver para um câncer de mama? Não. O câncer ele se dá por uma alteração do gene, do DNA, né? Aquela alteração genética. Então, o comprimir-se, ele não consegue fazer isso, tá? O que a gente observa é que alguns pacientes, quando percebem um nódulo, por exemplo, ela machuca a mama e ela no palpar tá dolorida, sente um nódulo. Ali ela fala assim, doutor, foi porque eu bati a mama e esse nódulo apareceu. Também esse bater, esse traumatismo ali, ele também não desencadeia um câncer, tá? Mas coincidiu, porque por ela machucou, porque ela tocou, então ela percebeu o nódulo. Tá? Ou tem outros que falam assim, não, mas eu tive uma queda, machuquei minha mama 10 anos atrás, foi dessa queda. Não. Aí não tem uma relação de trauma com o surgimento de câncer de mama, não. Interessante a doutora mencionar isso, porque eu tive uma prima que ela teve câncer de mama, ela alega que foi mudar um móvel da casa e o marido, numa posição, deu uma cotovelada no seio dela. E ela disse que na hora doeu e ela deixou pra lá. E depois de anos, ela disse que aquele machucado desenvolveu para um câncer. Não. O machucado, você pode formar um nódulo por um hematoma. Sim. Entendeu? Que machucou ali, traumatizou ali os vasos e tal, você formou um hematoma. Mas o câncer mesmo, não. Ele não, tanto é que ele não entra nem com fator de risco, o fato de machucar, um trauma, não. Nós vamos continuar com esse bate-papo, vamos só para mais um apoio cultural. O Espaço Mulher volta já. 10h41. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de carreira. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 7799822
3222-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta com um recadinho de Luiz Ferraz na escuta, acompanhando a entrevista de Nilde com a competente doutora Vasti Brito. Ô Luiz, muito obrigado, um beijo para você, para Dinalva, obrigada por sua audiência. E Rosângela mandou um abraço para minha mãe pelo aniversário dela, muito obrigada, viu Rosângela? Um abraço para você também. Doutora Vasti, continuando, né, o nosso bate-papo sobre o Outubro Rosa, quem tem mamas densas ou quem colocou prótese de silicone, isso pode desenvolver para um câncer de mama ou para quem tatuou a mama? Não, o silicone ele não desenvolve o câncer de mama, mas ele pode dificultar o rastreio, né? Sim. Ele pode dar uma certa dificuldade ali na realização dos exames, mas ele por si só ele não desenvolve um câncer de mama, não. Tá? No caso da tatuagem também não, é a nível de pele, né? Aí teria que ter a química mesmo do utilizado ali no parênquima mamário mesmo, mas também não tem registro não. E mamas densas, porque depende da idade, a senhora falou, né? As mamas densas está relacionado mais à questão da idade, ao parênquima, né? Que ainda predomina o parênquima mamário. Então, ela por ser densa, ela não é um fator de risco para o câncer de mama. Ela só vai dificultar um pouco no caso da mamografia para o rastreamento. Sim. Tá? Mas que é fator de risco para câncer de mama, não. Sim. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, ou seja, de qualquer outro câncer, a gente sabe que os pensamentos, né, o medo, e às vezes ela pesquisa no Dr. Google, e aí tem acesso a muita informação, aquilo vira uma confusão, um medo, a dificuldade de submeter a um tratamento, porque escuta muitas vezes muitas vozes sobre submeter ou não ao tratamento. Também esse tardio em buscar um diagnóstico, uma prevenção, como rede de apoio, como a gente pode apoiar nesse momento uma pessoa que está passando pelo um tratamento de câncer ou um diagnóstico de câncer? O diagnóstico, ele realmente é difícil você receber, não é fácil não. Né? Então, assim, eu me coloco na posição da pessoa, né? Em falar para ela, até de falar da possibilidade que existe e tal, a gente já aceite a dificuldade que é, porque realmente não é um diagnóstico que a gente quer ouvir e que a gente também não quer ter. Então, até nós mesmo, quando vamos fazer os exames, a gente fica temeroso, né? Aí eu vou fazer a mamografia, vai que tem alguma lesão e você tem que viver tudo aquilo. Então, eu acho que a gente tem que também imaginar, né? Você nessa situação, porque realmente ela é difícil. Não é fácil. Só que a gente também, tipo assim, você tem que procurar animar a pessoa. Você não pode deixar ela desistir. E não entrar numa tristeza tamanha, em que ela entra num quadro de ansiedade ou depressão, que não permita ela reagir. Né? E também, assim, aquilo que eu falo, não é uma sentença de morte, né? Tem casos e casos, tem casos que se tratam de uma forma mais simples, e mesmo aqueles outros casos mais prolongados, você tem uma estrutura, né, da própria família, de amigos, do esposo, e que esteja junto com ela ali, ó, não desista, estamos com você, estamos aqui te apoiando. E a pessoa que está com câncer de mama, ela fica mais fragilizada, ela fica, pelo próprio tratamento da radioquimioterapia, né, de usar infecções e tal, ela não tem a mesma força. Então, a família tem que estar junto. Tem que ter alguém cuidando junto com ela ali. Tanto dessa divisão de tarefas ali, porque ela não vai, por aquele momento, né, suportar aquela correria que ela vivia antes, dá um time na sua vida, realmente dá um time. Mas a família tem que estar próxima, os amigos têm que estar próxima, caminhando junto com ela e dando uma palavra de apoio, animando ela a não desistir daquele tratamento. E não é uma sentença de morte, né? E assim, a gente vê, e as pessoas, quando elas têm, por exemplo, elas confiam, elas descansam mais, ela tem uma resposta melhor.
porque a sua imunidade melhora, então você consegue ter uma resposta. E quando a gente vê que às vezes atinge, que dói, não é julgando não, mas é que é difícil mesmo. Sim, sim. Mas quando elas recaem mais, ficam mais tristes, mais, né? Naquela notícia, a gente vê que a resposta ela pode ser um pouquinho mais lenta, né? E as pessoas que reagem de uma forma mais animada, descansando ali no Senhor, buscando forças e tal, então a gente vê que ela, pela própria melhora da imunidade ali, ela consegue reagir melhor até o tratamento. Isso. Também se sentir capaz, né? Fazer atividades. Eu já vi relatos de mulheres que não abandonaram o trabalho, não abandonaram as atividades que elas faziam, foi buscando viver uma vida, quando eu digo normal, mantendo o que já vinham fazendo, ao invés de se entregar. Isso ajuda bastante, não é? Ajuda, porque você não fica só no foco da doença, né? Então, você distrai a sua mente. E, assim, se você está bem, você está disposta, aquilo que eu falei, uma paciente que tem um diabetes, ela fez a quadradectomia, ela vai estar bem, entendeu? Ela vai ter só aquele pós-operatório imediato, mas ela vai voltar às suas atividades, né? Sua família e tal. Então, você está bem, você tem condição, viver a sua vida. Sim. O que você não pode é centralizar como se aquilo ali fosse o fim e você ficar mentalizando só aquela questão da doença, né? Então, isso de você tem saúde, você tem o físico, você tem condição, trabalhe, né? Vá à igreja, passeie, né? Participe com os amigos, né? Sair, distrair, né? Então, assim, isso é de suma importância, você não focar em tudo, só na doença. Buscar essa rede de apoio, não é? De apoio, precisa. Que ajuda bastante. É importante, ajuda. Hoje a doutora vai estar na Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Estarei Hoje inicia o Congresso para Mulheres da Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Você, mulher, que está ouvindo o nosso programa, vá hoje, quinta-feira, sexta e sábado, às 19h30. A Igreja Ebenezer fica no bairro Brasil, Avenida Salvador, número 1900. E hoje você vai ter o privilégio de participar deste culto de adoração ao Senhor, só com mulheres, e ouvir a palestra da doutora Vashi. Ela vai estar falando sobre saúde da mulher. Pode comentar um pouco? O tema é a mulher sábia cuida de si. Então, vou estar falando de uma forma, né, geral ali, porque a mulher ela é corpo, alma e espírito. Sim. Então, vou estar abordando, né, essas 3 áreas da nossa vida, né, dessa composição do que é a mulher, e colocando um pouquinho, né, de como cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e estão intercalados ali, né? Se você, na questão, você está no processo de ansiedade e tal, no estresse alto, o corpo, ele responde, ele somatiza aquilo ali, então você tem refletindo em sintomas, né, que o seu corpo demonstra ali. Então, a gente vai estar falando um pouco da questão de suplementação, da alimentação, né, dos alimentos funcionais e tal, de como que é importante essa mudança de estilo de vida mesmo. Excelente. Então, eu vou estar abordando, voltando mais para esse lado aí. A doutora ginecologista e obstetra, como mulher, quais são os exames que a gente precisa fazer, com que frequência, para a gente ter uma saúde, essa saúde da mulher, para a gente justamente prevenir e ajudar o nosso próprio corpo, né, a ter uma melhora. Quais são os exames que as mulheres... O ginecologista a gente deve ir anualmente, com mais tempo, a idade, a partir de que idade já pode começar a visitar um ginecologista? A idade, assim, a menina entrou na puberdade, né, ela já está menstruando, já convém fazer a primeira consulta com a ginecologista e manter anualmente, né? Em termos dos exames, você já tem um protocolo mais fechado acima dos 40 anos, que é no caso mamografia, ultrassom da mama, preventivo, transvaginal, são os exames básicos. A depender de uma necessidade maior, por exemplo, pacientes que já vai começar uma terapia hormonal, está naquela fase, né, de climatério ali, então a gente já amplia esses exames até mesmo para dar possibilidade de realmente entrar com a reposição, não tem nenhuma contraindicação.
E a partir da vida sexualmente ativa, aí o preventivo anualmente, né? E a gente acaba também, como a gente vê as coisas acontecendo um pouco mais cedo, então já entra na minha rotina também com ultrassom da mama e transvaginal. Aí a gente faz anual mesmo. Só se tiver algum fator de risco a mais e que a gente diminui esse exame para 6 meses, mas é anual. Temos mais um recadinho. Gabriela Lima, minha doutora do coração, super competente e atenta aos detalhes. Ô, Gabriela, muito obrigada pelo seu comentário. Um beijo e um abraço para você. Beijo, Gabi. Gabi é minha prima, tá em Marília nos acompanhando. Ela, por muitos anos, foi membro da nossa igreja, mas aí, da primeira, né? Como ela foi morar em Marília e tal. E se estabeleceu ali, era da Igreja Batista, agora lá de Marília. E aí tá nos dando privilégio aí, Gabi. Beijos, obrigada. Um beijo, muito obrigada pelo seu recado. Então, doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo sobre Outubro Rosa, é sempre buscar a prevenção, o conhecimento, e eu gostaria que a doutora falasse um pouco dessa parte sobre a mulher buscar essa rede de apoio no falar. Porque às vezes por medo, a mulher, nós temos isso infelizmente, às vezes a gente esconde um diagnóstico. O ideal é sempre procurar uma rede de apoio. Isso. Manter a rotina na questão dos exames, né? Mesmo que o SUS seja difícil, mas persistir ali, estar e fazer a consulta no posto ou com o seu médico particular, né? Plano, mas manter essa rotina de anualmente você passar. E percebendo, não esconder, não ter medo. Porque assim, o medo ele não vai impedir de você ter aquela doença. E se você começa o tratamento inicial, se você tem um diagnóstico na fase inicial, você passa por ela de uma forma mais simples, sem sofrimento, entendeu? Então, eu falo assim, não é que não tenha medo, mas mesmo com medo, vá. O importante é ir, entendeu? Então, mesmo tendo medo da possibilidade, porque não é diagnóstico fechado. Vai ser uma biópsia que vai realmente confirmar se existe um câncer ou não. Então, mesmo com medo, faça o exame, procure o médico, entendeu? Para ser examinado e buscar aquilo ali, porque senão você fica também, você não procura por medo. Mas você sabe que está ali. E você continua alimentando aquele medo. E se realmente for, você perde o time, você perde o tempo de tratamento. Então, mesmo com medo, vá e faça a sua consulta ginecológica. Tudo no início é mais fácil de tratar. É mais fácil. Então, às vezes a mulher percebe um nódulo, percebe uma alteração, aí fica com medo, porque ela não quer procurar, porque ela pensa assim, se eu procurar, eu vou encontrar. Então, aí só vai crescendo aquela situação. E às vezes já chega numa situação mais difícil de tratar. Então é enfrentar, fazer os exames, não tem medo de ir ao médico, de falar, de relatar, de buscar essa ajuda. E olha, o apoio, a rede de apoio é fundamental para quem está atravessando essa situação. Com certeza. A mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, pode engravidar, ter filhos, amamentar? Pode. E assim, é isso que eu tô falando. Se você resume só na retirada do nódulo ou na panderectomia, você também, daquela mama que foi tratada, pode amamentar, né? Se no caso fez uma mastectomia, mas tem a outra mama, você também pode amamentar, porque a ação hormonal vai estar ali na mama, né? E assim, queria chamar um pouco a atenção das meninas aí, porque a gente está chegando aos 50, 60, 70. Então, às vezes, tem as meninas de 70 que, por uma criação, por uma vergonha e tal, percebe o nódulo e esconde ali da família. Então, você tem 60, você tem 70, você tem 80, perceber uma diferença, porque realmente, às vezes, é constrangedor, né? A senhora estava ali despista, examinada, às vezes é uma mastologista, ela tem aquele receio ali, aquela timidez. Mas não deixe se escapar. Se perceber, fale com a filha, né? Fala com a irmã, explica ali e procure o médico, não esconda. Às vezes a gente percebe também, né? As pacientes de 60, 70 anos, às vezes começa a ter um sangramento vaginal, já está muito tempo na menopausa. E às vezes tem uma lesão de câncer ali, né, vaginal ou de colo uterino. E ela, por vergonha, ela vai aguentando. E quando chega que
Porque a família vai descobrir, ela já vem há 1 ano, né, até 2 anos, já com aquela lesão, já vinha com aquele sangramento e não procurou assistência. Sim. E acabou perdendo o tempo ideal ali do tratamento. Então, vai, mesmo com a vergonha, vá, mesmo com medo, vá, mas não deixe de ir. E lembrando, ouvintes, que remédios caseiros não fazem efeito nenhum. Porque às vezes ensinam, né? Alguns remédios, simpatias, algo, não é para desfazer aquilo ali, ou para cura. Não, vá num profissional adequado e busque o conhecimento adequado e faça o tratamento adequado. Isso. Porque a gente vê, infelizmente, chás. Não. Né? Banho de assento e não sei o quê. A gente sabe que as gerações anteriores faziam muito uso disso, né? Isso vem perpetuando até hoje. Então, a gente precisa ter este cuidado e esta cautela. A última pergunta, porque eu me lembrei aqui. Hoje já existem exames que podem detectar se você é um candidato a ter um câncer, né? Esses exames que fazem, como a atriz Angelina Jolie fez, e ela já preferiu fazer a retirada das mamas, fazer É uma profilaxia, né? Que ela isso. fez. Na verdade, aí quando você ela tem uma história genética familiar forte. Então, aí o que você pesquisa é o GEDS, BRCA1 e o 2, né? Então, aí se ele presente e você tem uma história familiar forte, aí tem-se essa opção mesmo de fazer a mastectomia bilateral. Sim. Mas isso se você tem o histórico forte, ele não é pedido de rotina. Porque em 10% dos casos ele é genético realmente, né? Sim. Tem história familiar e tem essa questão de você ativar esses genes. Então, realmente, aí precisa fazer a pesquisa. Mas como ele é 10%, você não coloca como um rastreador para a população. Porque é mais uma mutação espontânea ou por aqueles fatores epigenéticos que eu coloquei aqui. Então, aí não se torna isso como um rastreador para a população. Mas para aqueles que realmente têm um histórico familiar forte, aí você faz a pesquisa dos genes, né? Que é pelo sangue, saliva e tal, e aí você pesquisa a presença do gene. Doutora Vasti, foi um prazer tê-la aqui. Fica o convite para próximos. Nós ficamos muito felizes em falar desse tema tão importante, o Outubro Rosa. E é bom saber que existem pessoas preocupadas em fornecer conhecimento à população, para que a população tenha acesso, né, a esses benefícios. E pode fazer aí a sua despedida, seu agradecimento aí para nós. Eu que agradeço e espero ter contribuído aí com as meninas que estão ouvindo, né? Eu falo que as meninas de 10, de 20, 30, 70, 80 e lá vai. Porque nossa expectativa de vida está aí nos 75 anos. Sim. Né? As mulheres estão trabalhando, estão, né, casando e tudo aí. Então, a gente precisa realmente cuidar, eu falo para cuidar da nossa saúde, para não ter que cuidar da doença amanhã. E o que eu acho assim, nesse mundo que a gente está vivendo acelerado, a gente tem que... eu, você e todo mundo, porque todo mundo está nesse mundo assim, né? De tentar adaptar, controlar. De forma que você tenha as suas refeições saudáveis, nutritivas, funcionais, né? E que você tenha a sua noite de sono, porque um sono reparador é onde você tem toda a renovação ali das células, né? E é importante em termos de memória, concentração, tudo. Então, às vezes a gente acha que não consegue, mas você tem que tentar. Você tem que tentar para você ter uma qualidade de vida. Sim. De você ter uma dieta nutritiva e você sentar e saborear aquele alimento, de você poder dormir, descansar, de você sair, passear, de você ter um tempo de férias, de descanso, né? Então, isso tá de suma importância para nós. Isso hoje vale ouro. Verdade. Porque não vale a pena a gente, esse corre, e aí depois você não poder usufruir porque você tá doente, né? Então, a gente está pagando um preço alto por altíssimo. Isso. É uma ansiedade, é uma depressão, né? É aqueles cânceres, as doenças autoimunes que estão aumentando muito. Por quê? Porque nós não estamos vivendo. A gente está simplesmente sobrevivendo nesse mundo acelerado, né? Então, eu acho que o importante aí, da prevenção, tudo como um todo aí, é justamente você ter uma qualidade de vida, uma mudança de estilo de vida que lhe proporcione você manter a sua saúde. Exatamente. Quem não tira tempo e dinheiro para cuidar da saúde
vai ter que tirar tempo e dinheiro para cuidar da doença. E vai ficar caríssimo. Muito caro. Muito caro. Então, pessoal, vocês podem ouvir hoje mais a doutora Vasti na Igreja Ebenezer, na Avenida Salvador, número 1900. Hoje inicia o Congresso para Mulheres, às 19h30. E eu quero mandar um beijinho aí para a Geni, a presidente da Sociedade Feminina, Suede também, toda a equipe que está organizando esse belíssimo congresso. Vamos para o momento da oração e até amanhã. Amanhã é o Dia do Médico, 18 de outubro. Já quero aí parabenizar a doutora Vasti. Parabéns pelo seu dia. É amanhã, mas a gente já está antecipando aqui hoje. Vamos orar. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia tão bonito que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, por este bate-papo, pela doutora Vasti, pela sabedoria que o Senhor deu ao homem de serem médicos para, ó Deus, tratar dessas doenças. E nos ajude, ó Deus, a ser uma rede de apoio aos que necessitam. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Espaço Mulher volta amanhã.